O programa a seguir tem classificação indicativa livre. No programa anterior, conversamos sobre os automóveis e antes que as senhoras saiam da sala ou pior, troquem de canal, hoje apenas vamos pegar carona na questão do automóvel, que no Brasil é o mais caro, o automóvel brasileiro é um dos mais caros do mundo, para podermos conversar sobre inflação e competitividade. Inflação de novo? Pois é, mas o que nós podemos fazer? A inflação está aí no jornal. Por que no Brasil os carros são tão caros, né? Além dos impostos exagerados, tem a questão da tecnologia e a questão da mão de obra. E como a inflação já voltou aos jornais e às revistas faz tempo, e o Brasil não está mais conseguindo ficar no centro da meta de inflação, que era 4,5% ao ano, já está batendo o teto da meta, que são 6,5%, nós vamos ter que continuar conversando sobre inflação. E, infelizmente, agora vamos conversar de uma maneira mais sofisticada. Primeiro, se você concorda em pagar um preço absurdo por algo, está colaborando com a inflação, tá? Mas isso é simples, é oferta e procura. O outro problema é a questão da competitividade. Você já aprendeu que se a procura por um determinado produto sobe, o preço desse produto sobe, lei da oferta e da procura. Eu tenho muita gente que quer comprar, pouca gente oferecendo, o preço sobe. O que competitividade tem a ver com isso? Se quem vende consegue produzir mais produtos a um custo menor, poderá vender mais produtos ao mesmo preço do que vendia antes, ou, quem sabe, até um preço menor. Então, o aumento da procura não vai levar a um aumento de preço. Se eu tenho um aumento de procura com o correspondente aumento de oferta, eu não tenho inflação. Vamos pegar a questão dos automóveis. Existe primeiro uma pressão para diminuir os custos de produção. A questão do tributo, o governo fez o que pôde, deu um monte de isenção. Tá? Um pontinho aqui, outro pontinho ali, mas deu um monte de isenção. Depois vem o custo de venda, que está envolvido com o salário das pessoas que estão vendendo, está envolvido com o frete do carro que chega lá, com todo o entorno da produção e da venda de automóvel. Então, o que acontece? Se eu tenho muita gente que quer comprar automóvel, certo? O tal do sonho de consumo. Uns carrinhos louco de caro e sem volume de produção, certo? Eu não tenho competitividade. Como é que entra essa questão de competitividade? Lembra daquele nosso programa sobre culinária econômica, quando a gente afirmou que o problema é que a cobertura do bolo tinha crescido muito e a base do bolo continuava a mesma? Então foi isso que aconteceu. A demanda por automóveis subiu, a demanda por alimentos subiu, a demanda por casas subiu, a demanda por serviços de estética e serviços de saúde, tudo isso aumentou. Sem o correspondente investimento em novas fábricas, em novos fornecedores, em melhores estradas, portos e aeroportos, e o que é pior, sem o correspondente aumento na educação, na formação das pessoas que trabalham nas fábricas, nos portos e aeroportos, nos centros de estética. Ou seja, a qualidade do trabalho diminuiu. Se a qualidade do trabalho diminuiu, os serviços prestados diminuem também. Lembra daquele nosso outro programa sobre reformas? Aquela história que o pedreiro vai fazer a parede da cozinha em uma semana e acaba levando 10 dias, o azulejista que precisa ir lá reassentar os azulejos umas 3 vezes, o cara do armário que já voltou a consertar a dita da porta umas 4 vezes durante 5 meses seguidos. O que é isso? Isso é retrabalho, isso é falta de formação, isso é falta de pessoal capacitado. Isso acontece em quase todos os setores. Tem gente, mas gente que não sabe trabalhar direito. E isso acaba aumentando o preço. Claro, se o cara da marcenaria tem que mandar um peão lá 5 vezes, isso custa para a marcenaria.
Se o azulejista, em vez de estar num serviço novo, teve que voltar para refazer o serviço que fez antes, ele vai cobrar mais caro, certo? E aonde que está o problema? O problema está na falta de formação de mão de obra, falta de formação básica. É aquele cara que não sabe ler e compreender as instruções que estão escritas no pacote da massa de assentar azulejo. Deixar 15 minutos a temperatura ambiente. Ele não sabe o que é temperatura ambiente? Ou então, que tal aquela cabeleireira que vai no curso de tintura e não entende a explicação da mistura da tinta com água oxigenada, do tempo de reação? Ela nunca estudou química na vida, como é que ela vai entender esse treco? O que ela vai? Vai lá, faz o curso, eu fui fazer um curso, né? Volta correndo e, na pressa, deixa tempo de menos, a tintura reagindo numa cliente, esquece a outra cliente, com tempo demais, afinal de contas o salão está cheio, o que aconteceu? Está lá a mulher ou careca, ou com o cabelo branco demais, ou então com a cabeça toda manchada. O que é isso? É falta de competitividade, certo? Se todos fazem assim, a gente acaba se acostumando com os serviços mal feitos, tá? E aí o que acontece? Como tem muita gente que quer pintar o cabelo, que quer reformar a casa, que quer trocar os azulejos da cozinha, eu acabo abrindo mão da qualidade e concordo com o aumento de preço sem o aumento do conjunto de produto. Então, voltando à questão da competitividade geral, o que eu tenho? Eu tenho um aumento de preço, porque eu tenho muita gente querendo os produtos e os serviços, mas eu não tenho o correspondente aumento dos produtos ou serviços, ou seja, o tal do aumento do PIB. Para complicar, a baixa taxa de desemprego acaba comprometendo. Nossa, mas é ótimo ter uma baixa taxa de desemprego. Claro que é. Todo mundo está trabalhando e nós, perto da fotografia do mundo, estamos sorrindo. Só que, como eu tenho um alto índice de emprego hoje na economia, os salários estão se elevando, porque quem trabalha pode escolher serviço. Se os salários estão subindo, o poder aquisitivo das pessoas continua em alta. Se o poder aquisitivo das pessoas continua em alta, o consumo continua em alta. Nossa, mas isso é maravilhoso! Todo mundo pode comer carne toda semana, todo mundo pode ir no salão, todo mundo pode viajar. Claro, isso tudo é maravilhoso, só que eu tenho que ter uma estrutura, eu tenho que ter a base do bolo para que isso dure para sempre, certo? A gente já está vendo os primeiros sinais, os primeiros problemas. Se eu paro de pintar o cabelo em casa e vou pintar o cabelo no salão, eu quero sempre poder pintar o cabelo no salão, não quero ficar sem dinheiro. Se eu estou acostumado, se eu não comia carne toda semana e agora eu estou acostumado a comer carne toda semana, eu quero comer carne sempre. Eu não quero ficar ameaçado porque os preços estão subindo, e preço subindo é igual à inflação. Então, depois que a gente se acostuma com o creminho de rugas, é difícil largar. Então, tem que ter uma fábrica de creminho de rugas que venda muito creme de rugas e, de preferência, a um preço menor. Como que essa fábrica vai conseguir isso? Aumentando a sua competitividade. Produz mais, melhor e vende mais. Vende mais porque tem demanda e vende mais porque o preço é bom. E por que esse preço é bom? Fica feliz o fabricante de creme e você que usa o creme? Porque os custos estão diminuindo, certo? E os custos estão diminuindo porque as pessoas trabalham direito, não tem retrabalho, não tem creme estragado, não tem creme mal embalado, certo? A matéria-prima é boa, é entregue no prazo, a um custo de transporte razoável. Agora parece que eu não estou mais falando do Brasil, né? Pois é, não estou falando do Brasil. Por isso que a gente vai para os Estados Unidos comprar creme, porque lá é muito mais barato do que aqui. Quem pode, vai e compra lá fora. Quem não pode, fica pagando caro aqui um produto que não é bom. Então, existem algumas características de competitividade. Por exemplo, se a matéria-prima fica parada no engarrafamento, é claro que o frete da matéria-prima vai ficar mais caro. Se a matéria-prima fica parada esperando liberação na aduana, é claro que a matéria-prima vai ficar mais cara e o produto vai ter que ser mais caro.
Então, competitividade para a empresa é vender mais a um preço menor, tendo lucro. Competitividade para o país é produzir mais com mais qualidade, aumentando o emprego e aumentando a renda. Vou dar um exemplo bem simples de competitividade, que mesmo que você não tenha entendido nada do que eu falei até agora, vai entender. Serviços domésticos. Nada mais justo que diaristas e mensalistas tenham um bom salário, sejam registradas e recebam todos os direitos que os outros trabalhadores têm. A tal da PEC das domésticas. Agora, isso representa um aumento de custo para as patroas. Então, o que acontece? Ou a patroa vai ganhar um salário maior para pagar melhor a sua doméstica, ou ela vai ter que reduzir o salário da empregada. Se a patroa não tem orçamento para arcar com esses custos e diminui o salário da doméstica, ela não pode, por lei, diminuir o salário da doméstica. O que ela faz? Ela manda essa embora e contrata uma mais barata, certo? Então, o que acontece nesse momento? Eu tenho um aumento de custo, porque a minha mensalista ou a minha diarista ficou mais cara, e se ela for lá para fazer a mesma coisa, certo? Eu tenho uma perda de competitividade. Num primeiro momento, como casa não foi feita para dar lucro, o que acontece? Manda a moça embora, sinto muito, tá? Se eu tinha mensalista, contrato uma diarista 2 vezes por semana e fica lá, a casa que é uma bagunça, uma perda de qualidade e aumento do mau humor da família. Então, veja, eu tive uma inflação, porque eu tive um aumento de preço, mas não tive nada em troca. Isso é falta de competitividade. O que seria competitividade? Vou pagar R$150 o dia da diarista, não tem problema. Mas ela vai lá, ela faz todo o serviço da casa e deixa a comida pronta para mais uns 3 dias. Então, eu paguei mais caro, só que eu tive mais serviço. Tá? Então, hoje a gente conversou sobre inflação e competitividade e nós vamos voltar a conversar sobre outras características da inflação, porque a gente não pode esquecer o mal que a inflação já fez para esse país. E quem é jovenzinho aí, tem menos de 20 anos, não lembra o mal que a inflação fez a esse país. Estude um pouco e invista na sua tranquilidade financeira.